representa a presença de Deus. Por isso, nessa manhã, eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei que há algo poderoso sobre a tua vida. Por isso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se colocasse como um óleo na fumaça, pronto para receber a fumaça, pronto para receber a presença. E nesse momento, quando você vai recebendo a presença, e quando você vai se preparando para um vinho novo que o Senhor já liberou do céu sobre a sua vida, você vai fechar os seus olhos e vai começar a dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envie, Senhor, toda essa tua presença. Eu quero receber essa presença, eu quero ter a tua presença, eu quero estar pronto para o vinho novo, porque o vinho novo é algo poderoso, é aquilo que você está esperando. O vinho novo é a resposta de Deus na sua vida. Por isso, nessa manhã, diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Toca a minha vida, enche-me, Senhor. Eu preciso, traga mais sobre a minha vida. Oh Espírito de vida, oh Espírito de Deus, nós estamos aqui, Senhor, para receber do Senhor, em nome de Jesus. Quantos estão aqui para receber do Senhor? Erga suas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Ele, vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o seu perfume, o seu espírito fluir. Ele, vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o seu perfume, o seu espírito fluir. Jesus majestoso, eu me prostro diante a ti. Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Oh Senhor, nós estamos aqui para adorar o teu nome, Jesus. Vem sobre nós. Vestido em glória, está passando por aqui. Sinto o seu perfume, o seu espírito fluir. Jesus majestoso, eu me prostro diante a ti. Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Jesus majestoso, eu me prostro diante a ti. Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Glória Bassurianda Lamanás. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, pois tu és digno de toda adoração, de todo louvor. Glória Balabassurianda Lamanás.
Erga as tuas mãos. Santo, Santo, Santo é o Rei. Santo, Santo, Santo é o Rei. Nós te adoramos, Santo, Santo, Santo é o Rei. Jesus, Santo, clare, Santo, Santo é o Rei. Jesus, majestoso, eu me prostro diante a ti, Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Jesus, majestoso, eu me prostro diante a ti, Cristo glorioso, venha o teu reino aqui. Aleluias. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Bem melhor que a vida é o seu amor. Jesus, seja o centro em mim. E quando eu te vejo, não há como
dúvidas que és bom. E quando clamamos nome, tu vem. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em Ó, vem, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Clamamos, vem, clamamos, vem, vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como nós amamos o teu nome, Como
eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som, qual é o som? E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E qual é o som, qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som? E esse é o som, e esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Ele está aqui, ele está aqui. E esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som, e esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som, e esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus, Jesus. Chamamos Jesus. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Jesus, 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 Jesus. Você pode dizer esse nome? Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o nome acima de todo nome. Esse é o nome o qual todo joelho se dobrará. Esse é o nome ao qual toda língua confessará. Esse é o nome que quebra toda maldição. Esse é o nome que quebra toda muralha. Esse é o nome que todo demônio tem que se ajoelhar. Esse é o nome que toda doença tem que sair. Esse é o nome, Jesus, Jesus, Jesus. Comece a colocar agora, irmão. Comece a colocar agora a tua dificuldade diante do Senhor agora. E comece a dizer a dificuldade. Minhas finanças, Jesus, 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 Jesus. Doença, seja agora curada. Seja agora curado, seja agora curado, no nome de Jesus, no nome de Jesus. É Jesus que cura, é Jesus que cura, é Jesus que restaura, é Jesus que liberta. Por isso coloque agora diante do Senhor e diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, seja restaurado, em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Não há nome, esse é o nome mais lindo, esse é o nome mais lindo. Esse é o nome mais lindo. Esse é o poderoso. Esse é o nome que está acima de todo nome.
Esse é o nome que está acima de todo nome. Oh, cantaralabaçu e anderebas. Esse é o nome, Jesus. Por isso nós temos que a cada dia conhecer Ele, conhecer a Jesus, conhecer a Jesus. A Bíblia nos fala que um homem e uma mulher, para se tornar uma só carne, para se tornar um, a Bíblia diz, e ela usa essa palavra, conhecer. Então quando um homem se casava com uma mulher, ele conhecia ela. E quando nós falamos que eu quero conhecer Jesus, eu estou dizendo, eu quero estar dentro dele e ele dentro de mim. Eu e você, queridos, para conhecermos ao Senhor, nós temos que nos tornar um com Ele. Mas eu não consigo conhecer ninguém tendo 2 minutos de conversa com Ele no dia. Eu não consigo conhecer ninguém. Eu quando conheci a minha esposa, e nós começamos a ter eu ficava com ela 2, 3 horas no telefone. Ela morava em São Paulo. Nós ficávamos 2, 3 horas no telefone, porque nós precisávamos nos conhecer. Nós trocávamos informações, nós estávamos unidos. E a Bíblia diz, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Sabe, você nunca vai investir em lugar nenhum se você não amar aquilo. Existe uma igreja em Singapura. Eles compraram um prédio de 290 milhões. Escute esse número, 290 milhões. Queridos, lá não tem momento de dízimo e oferta. Lá não tem momento de dízimo e oferta. Enquanto o último louvor está tocando, os irmãos erguem a mão e pedem um envelope. Eles erguem a mão e pedem um envelope. Então o servo entrega o envelope. E enquanto o louvor está tocando, eles depositam no gasofilaço. Eles não têm palavras de dízimo e oferta, porque eles conhecem ao Senhor. Eles conhecem ao Senhor, e o Senhor conhece eles. Então eles ofertam durante o louvor. Nós falamos que nós queremos conhecer a Jesus, mas nós não investimos na sua obra. Nós não investimos tempo com Ele. Eu e você, queridos, somos convidados a conhecer a esse Deus. A viúva que ofertou as 2 moedas, ele disse, essa realmente me conhece. Essa que ofertou as 2 moedas, essa realmente me conhece. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você investimos naquilo que amamos. Nós colocamos o nosso amor, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos o nosso dinheiro, nós colocamos o nosso tempo. Coloca a mão sobre o teu coração e começa a declarar essa verdade. Nós precisamos conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Você vai conhecer Ele. Jesus. As suas finanças vão conhecer o poder. As suas finanças vão conhecer a autoridade do nome de Jesus. O seu celeiro vai ser farto. A prosperidade vai entrar na sua casa, porque o Senhor já está lá. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Enquanto o louvor toca, você que vai ofertar, erga a sua mão e peça o envelope, o servo vai levar até você. Enquanto o louvor está tocando, porque nós vamos adorar ao Senhor, adorar, nós vamos adorar. Você vai erguer um altar de adoração para a sua oferta agora. Nós vamos adorar, erga a sua mão, pega o envelope, em nome de Jesus. Oh, retandarabá, nós queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. O mais belo entre milhares. Prepare a sua oferta. Prepare a sua oferta. Começa a trazer a sua oferta agora. Começa a trazer a sua oferta, porque você está adorando em espírito e em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Oh, rebarabasherebarararandarebaras, recanderebashuyandere-canderelaba, recanderebarashuyandere-candarabas. Enche o Senhor, enche os celeiros, prospera seus servos, prospera a tua igreja. Nós declaramos prosperidade do Senhor. Recanderebashuyandere-candarabas, renderebashuyandere-candarabas. Yeshua. Coloque as suas finanças diante do Senhor. Eu creio na prosperidade do Senhor. Eu creio na manifestação sobre o meu celeiro. Eu creio na manifestação sobre a minha casa. E eu creio no poder do Senhor sobre as minhas finanças. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Tem a confissão da palavra aí, já estava esquecendo. Aleluia. É muito poder de Deus. Amém, queridos? Vamos confessar a palavra. Depois de você ter ofertado, você ter sentido a presença de Deus, nós vamos agora declarar essa palavra que é santa, poderosa. Amém? Vamos exercitar o nosso espírito. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sei que você estava na quarentena. Amém? Mas você pode dar uma baixadinha na máscara. E nós vamos declarar, amém? Então diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos lá, todos juntos agora. Eu sou uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus, criada em Cristo, em verdadeira santidade e justiça. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou geração eleita. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou adorador. Eu sou semeador. Eu sou mais que vencedor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou templo e morada no Espírito. Eu sou livre do corona. Eu sou livre da miséria. Eu sou livre de toda a maldição do pecado. Eu sou livre do domínio das trevas. Eu fui transportado para o reino da luz. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou guardado pelos anjos do Senhor. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados. Eu tenho a redenção. Eu tenho saúde em Cristo. E corona alguma chegará à minha casa. Eu tenho minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória. Eu tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu tenho a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Eu tenho a vida eterna, a própria vida de Deus. Eu tenho a lei do Espírito de vida operando em meu corpo. Eu tenho a fé de Deus,
orientação de Deus, eu tenho o consolo de Deus pela sua palavra, eu tenho a ajuda do Espírito Santo, eu tenho a graça de Deus, eu tenho a habilidade de Deus para produzir resultados favoráveis, eu tenho o poder para testemunhar, para curar, para expelir demônios, eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração, eu tenho que ilumina o caminho que devo andar, eu tenho a vitória em Cristo Jesus, eu tenho a unção para prosperar, para ser bem sucedido, com ou sem dinheiro, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, aleluia, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso reinar em vida através de Cristo Jesus, eu posso expulsar demônios, eu posso ficar cheio do Espírito Santo, eu posso desfrutar da presença santa de Deus, eu posso orar pelos enfermos, eu posso amar e perdoar, eu posso ter a sabedoria de Deus, eu posso dar fruto, eu posso multiplicar, eu posso viver em paz, com saúde, livre das contaminações do mundo, eu posso ligar e desligar coisas no céu, eu posso pedir o que quiser, segundo a vontade de Deus, eu posso vencer a tribulação, eu posso vencer a tentação, eu posso andar na orientação do Espírito Santo, eu posso prevalecer contra as portas do inferno, eu posso andar na graça e favor todos os dias, eu posso testemunhar o poder do reino de Deus, eu posso adorar a Deus com a inspiração do Espírito Santo, aleluia, dê uma salva de palmas a Ele, aleluias, amém, vamos ao Imperial News, pode se assentar. Igreja Batista Imperial em Células, não apenas crentes, mas vencedores. 17 de maio, Imperial News desse domingo, só tá começando. Olá, irmãos, graça e paz a vocês. Hoje é 17 de maio, a gente começa essa edição do Imperial News com um recado para todos os radicais livres da Vinha Pantanal. Já é no próximo dia 30 de maio que acontece mais uma edição do RL Live em todos os prédios da Vinha Pantanal. Esse grande evento começa a partir das 18 horas e vai até às 20 horas. Você que faz parte dos radicais livres não pode perder essa oportunidade de ser grandemente edificado. E ainda falando com os radicais livres, a nossa conferência dos radicais Vinha Pantanal, que estava prevista para o finalzinho de junho, foi adiada para setembro por conta desta pandemia. Esse grande evento está previsto agora para acontecer entre os dias 10 e 12 de setembro. Então já marquem na sua agenda para você não perder esse grande evento, que é a Conferência dos Radicais Livres da Vinha Pantanal. E agora o nosso papo é com o pastor Henrique Finoto, que já está posicionado. E pastor, graça e paz ao Senhor, mais uma vez bem-vindo ao Imperial News. Diante dessa situação, desse cenário que nós estamos vivendo, qual é o papel da igreja, pastor? Graça e paz ao Senhor. Graça e paz, Flávio, graça e paz, povo de Deus. O papel da igreja nesse momento é muito importante. A igreja é a única instituição no mundo que pode ter comunhão com Deus, e Deus é a solução para todos os problemas, entendeu? Para Deus tudo é possível, e a igreja precisa demonstrar isso onde ela está. A nossa comunidade, a cidade, a nossa nação, enfim, o mundo precisa ver que a igreja está preparada para enfrentar o que der e vier, qualquer coisa que seja, que aconteça, porque nós estamos preparados na palavra de Deus. Você tem uma ideia? Olha como mudou a situação. Nós temos aqui nosso prédio da Igreja Batista Imperial em Células, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, e assim toda a parte do mundo.
e está assim 1 metro, 1,5 metro, 2 metros longe um do outro. É algo assim que mudou o mundo a partir de agora. Mas a igreja precisa estar ativa. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que ter bom ânimo. As lutas vêm, a dificuldade, as aflições, a pandemia, agora é a realidade. Temos que enfrentar essas coisas com bom ânimo. Quantos estão dizendo aí, fique em casa? Eu digo outra coisa, para você, meu irmão, minha irmã, para a igreja do Senhor Jesus: fique em paz. Ficar em paz, porque Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Isso é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo e voltará. Nós estamos pregando para aqueles que estão aguardando o arrebatamento da igreja. Portanto, vamos firme. E assim, que Deus te abençoe. Com você, Flávio. Tá certo, pastor. Muito obrigado pela sua participação. Como todos já sabem, nós estamos vivendo em uma das piores crises da nossa história. E por conta disso, para que a nossa igreja continue funcionando, é importante que todos vocês possam continuar contribuindo com o seu dízimo e também com as suas ofertas. Para você que está aí em casa nos assistindo, é importante que você possa também contribuir por meio dessas 3 contas bancárias que aparecem aqui embaixo. Só reforçando, irmãos, para você que é do grupo de risco, essas são as opções para você contribuir para essa obra que é eterna. Então, não deixe de contribuir para que a nossa igreja não possa parar de funcionar. E foi ontem que nós realizamos mais um grande evento dos Radicais Livres da Vinha Pantanal, que foi o Court Day. Esse evento aconteceu em todos os prédios da Vinha Pantanal, onde nós falamos sobre a forma de relacionar segundo a vontade de Deus. Foi um momento marcante, onde centenas de jovens foram impactados pela palavra do nosso Senhor Jesus. E assim eu encerro mais uma edição do Imperial News para vocês, uma semana de vitórias e, claro, até o nosso próximo encontro. Igreja Batista Imperial em células, não apenas crentes, mas vencedores. Até a próxima, pessoal. Fiquem na paz. Tchau. Aleluias, aleluias. Amém, queridos? Glória a Deus, que maravilha. Aleluias. Queridos, olha só. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé antes de nós irmos para a palavra. Nós vamos, como um exército do Senhor, nós vamos orar aqui. Alguns pedidos de oração. Temos aqui oração pela Dona Antônia. A Dona Antônia, acho que ela é da célula da Dona Tina. Está ali? Ah, tá. A Dona Antônia está ali? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dona Antônia está com depressão profunda. Em nome de Jesus, declara. Em nome de Jesus. Também orar pela Suzy, amiga da Izzy. Ela mora lá em Pedro Gomes e ela tentou suicídio, depressão. Olha que coisa, irmãos. Jesus amado. E nós sabemos que o diabo ele vai usar todas as oportunidades para lançar enfermidades e, nesse período agora, principalmente depressão. Nesses dias morreu, uma menina se suicidou aqui no Vida Nova também. Enfim, nós sabemos tantos casos aí de depressão, ainda mais diante da situação que nós estamos passando. Mas vamos orar, declarar sobre a vida da Dona Antônia, porque Jesus, queridos, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos declarar a verdade na vida dessas pessoas, que a verdade é Cristo, amém, irmãos? E vamos em nome de Jesus declarar essa libertação. Erga a tua mão, vamos colocar a vida delas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos agora diante do Senhor, Deus, a vida, Pai, da Dona Antônia, Pai, que está ali, Deus, com depressão profunda. Também colocamos a vida da Suzy, Pai, que também ela mora lá em Pedro Gomes, ó Deus, e também tentou suicídio e também se encontra, Pai, em depressão. Senhor, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos agora libertação, em nome de Jesus. Todo espírito de depressão sai da vida delas agora, em nome de Jesus.
nós declaramos vida de Deus, nós declaramos o Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Toda depressão, todo espírito demoníaco que tem trazido depressão sobre a vida dessas pessoas, nós declaramos agora, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o manifestar do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplaudam Jesus, aleluias, glória a Deus, amém, queridos. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Aleluias. O Senhor, Ele fez a obra completa, queridos, todas as áreas. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor já está agindo na vida da senhora, tá, dona Antônia? Eu creio, em nome, conta com a igreja, amém? Irmãos, então, assim como todos os domingos, agora os últimos domingos, nós temos, né, falado uma palavra poderosa, e eu tenho todas as vezes, quando eu tenho a oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos, ou então quando eu estou com a minha rede mesmo, eu sempre falo que nós somos uma igreja agraciada mesmo por Deus. Nós não somos melhores, nós não somos uma igreja melhor do que as outras igrejas, não. Mas nós somos uma igreja agraciada por Deus. Por quê, pastor? Por aquilo que nós temos recebido, pelas palavras que nós temos recebido. Sabe, irmãos, é palavras muito poderosas. Nós estamos aí falando das 7 igrejas, né, falando sobre o arrebatamento, enfim, sobre arrebatamento, falando sobre aquilo que a palavra que o Senhor trouxe para as igrejas, e que essas 7 igrejas, os irmãos sabem que inclui nós também, porque essa palavra é para as igrejas de todos os tempos, né? Nós já falamos sobre 2 igrejas anteriormente, e hoje nós vamos dar continuidade aqui falando sobre a 3ª igreja hoje, né? Então o tema da nossa palavra hoje, queridos, é a graça nos move, aquilo que depois dessas coisas há de suceder, parte 3, nós fizemos a parte 1, parte 2, e hoje nós estamos aqui, né, para compartilhar com os irmãos, para nós recebermos mais de Deus, relacionada a esta palavra, que é para nós, a parte 3, né? E, queridos, essa palavra, na verdade, ela é para todos os cristãos, todos os crentes que estão aguardando o arrebatamento da igreja. Pastor, é isso? É isso mesmo, essa palavra que está sendo ministrada, né, para você e para mim, para nós que estamos aqui, para todos que estão ouvindo, que já ouviram essa palavra, é para todos aqueles que são cristãos, que são crentes, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e que estão aguardando o arrebatamento da igreja. Quem aqui está aguardando o arrebatamento da igreja? Aleluias, então é para você, amém, queridos? Essa palavra é para você, né? Coloca para nós, por favor, lá, Apocalipse 1:19. Nós já lemos, vamos ler de novo. Olha só o que diz a palavra, o João dizendo, apóstolo João: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, os irmãos sabem, o João, ele foi levado à ilha de Patmos, e lá ele teve essa experiência, né, de trazer essa palavra para todas as igrejas. Então até nós falamos aqui que ele viveu um momento muito sobrenatural mesmo, né, fora da realidade humana. Por quê? Porque nós não sabemos nem como conjugar o verbo ali, né? Nós até falamos sobre isso. Não sabe se ele fala do passado, ao mesmo tempo ele está falando do presente, e ao mesmo tempo ele está falando daquilo que vai acontecer, né? Mas isso é a palavra de Deus. Então João, queridos, através dessa palavra, escrever sobre aquilo que agora é e aquilo que depois dessas coisas há de acontecer. Então a carta foi escrita por João aos mensageiros, aos anjos da igreja, que são os pastores. Nós falamos, né, que diretamente aos pastores, mas inclui todos nós, obreiros, discipuladores, líderes, todos aqueles que estão ali na liderança. Então o Senhor tem uma mensagem para essa geração, para nós. Então essa mensagem é para nós. E o livro de Apocalipse é um livro que os irmãos, nós já comentamos aqui também, que é um livro assim, às vezes as pessoas têm dificuldade em entender, em compreender, mas na verdade ele é um livro completamente revelador, um livro realmente, se nós buscarmos, né, a ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, Espírito Santo, traz revelação, fala, enfim, com certeza nós não vamos ter dificuldades em entender aquilo que o Senhor está querendo nos dizer, amém, irmãos? Queria que você coloque a mão no teu coração, diga assim, fala assim: Pai, mais alto, Pai, que a tua palavra seja revelada em meu coração, traz luz, clareza, para que eu seja
para que eu seja edificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então é isso, nós temos que ter, né, principalmente em relação a essas palavras, né? Então, irmãos, aqui em Apocalipse, há algumas profecias que eu já disse, que já se cumpriram, outras que eram realidade naqueles dias ali de João, o momento que ele estava passando por aquele momento sobrenatural, né, fora da nossa realidade, e também algumas profecias que ainda que, né, a maior parte delas, na verdade, que se referem a coisas que ainda vão acontecer. E por isso que nós temos que estar atentos. Por quê, pastor? Porque muitas já aconteceram naquele período lá de João, outras, né, aconteceram depois e outras ainda vão acontecer. Então essa palavra é para nós. Jesus sempre começa as suas cartas, que nós podemos ver ali, se você começando a ler o livro de Apocalipse capítulo 1, quando Jesus começa a apresentar, a falar, então ele sempre começa as suas cartas ali se apresentando com um dos seus nomes, né? E então para cada carta ele tem um nome para se apresentar, e isso é muito importante. Bem comentamos por causa do tempo, mas o nome ele tem uma força muito grande, não é verdade, queridos? Quando você fala, por exemplo, né, o sobrenome de uma pessoa tradicional, importante, antigamente tinha muito isso. Antigamente tinha muito a família Oliveira, né? Tal. Eu sou de Camapuã, então em Camapuã tinha uma família lá, né? A família Malaquia, que eu sou da família Malaquia, mas de terceira, quarta geração. Já falei para o pastor não acredita, acho que eu sou de primeira. Mas amém. Mas enfim, tinha peso quando falava o nome da família, não é isso? Porque o nome, ele tem peso, o nome, ele tem peso. Então Jesus, ele se apresentava, ele se apresenta, na verdade, para cada igreja ali, ele tem um nome para se apresentar. Então, ele revela o seu nome de acordo com a necessidade de cada igreja. Então ele chega e começa a revelar o nome dele de acordo com a necessidade que aquela igreja estava passando, que aquele povo estava passando. Ele chega referente, né, dá um nome ali, baseando na necessidade que eles estavam passando. Então o nome fala daquilo que Deus é, o nome fala daquilo que você é. Então você, né, naturalmente nós carregamos um nome, e esse nome tem peso, claro que tem peso. Então Jesus, ele fazia isso. E quando nós falamos que o nome fala daquilo que Deus é, porque é isso. Então Deus, ele vai se apresentar para mim, para você, com o nome diante da necessidade que nós estamos passando. Por exemplo, pastor, eu estou com enfermidade. Como Jesus vai apresentar para você? Jeová Rafá, o Deus da cura, não é verdade? Jeová Rafá, a palavra diz que Deus é o Deus da cura. Então, como nós estamos, quando alguém está passando por alguma necessidade, você pode clamar pelo nome Jeová Rafá, que é o Deus da cura. Pastor, eu estou passando por um problema financeiro, estou precisando de uma ajuda, tal, uma provisão de Deus. Aí tem outro nome, Jesus se apresenta como Jeová Jirê, o Deus da provisão, e assim vai. Então, Jesus, ele sempre se apresenta de acordo com as nossas necessidades. Amém, queridos? Porque não importa, né, a nossa deficiência, ele diz, eu sou capaz de suprir você. Então não importa se você está com deficiência no seu ministério, se você está com deficiência no seu casamento, nas suas finanças, se você está com deficiência em você mesmo. Olha, eu tô ali todo, sabe, estou lambuzado no pecado, eu tô mal, estou desanimado. Jesus sempre conforme a nossa necessidade. Amém, irmãos? Ele é o Deus perfeito, ele tem tudo que é necessário para nos suprir, ele tem. Então depois ele, né, quando ele chega, ele se apresenta, depois ele começa com os elogios, depois ele vai para a exortação, e no final ele sempre encerra a carta com uma promessa ao vencedor. Até semana passada o pastor Evaldo ministrando aqui para nós, ele falou algo muito interessante, que nós também temos que ter esse exemplo, né, de elogiar os irmãos antes de descer o sarrafo, antes de exortar, descer o sarrafo, perdão, eu falei descer o sarrafo no sentido de exortar o irmão. Então tem que elogiar, tal, e depois temos que falar a realidade do irmão. Até esses dias aconteceu isso, conversando com o irmão da rede, falei para o irmão, você é assim, tal, depois eu peguei, elogiei ele, porque realmente, puxei a orelha dele, e depois eu falei para ele, Deus tem uma promessa para você, a sua identidade não é essa, a sua identidade é filho amado, a sua identidade é um marido, um homem de Deus, um pai de excelência. A sua identidade não é essa que estão colocando para você, que o diabo está apresentando para você. E assim vai, amém, irmãos? Mas nós temos que ter isso.
Então, queridos, nós falamos então da igreja de Éfeso, nos domingos passados, e também de Esmirna. Creio que os irmãos foram grandemente edificados, amém? Você foi edificado com essas palavras das igrejas de Éfeso e de Esmirna? Eu creio que foi, né? Então, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, né? Que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 12 a 17. Então nós sabemos também, queridos, enquanto ele coloca lá, nós sabemos que cada igreja, Apocalipse 2, 12 a 17. Nós sabemos que cada igreja, então essas cartas foram escritas para todas as igrejas de todos os tempos. E cada uma teve seu período, né? Então Éfeso, por exemplo, teve um período, Esmirna teve um período que viveu ali, Pérgamo, que é essa que nós vamos falar agora, teve um período também, que é basicamente, acho que do ano 300 a 500, basicamente, segundo os estudiosos, né? Mas vamos ver aqui, ó. Então essa igreja que nós estamos falando, ela existiu mais ou menos do ano 300 ao ano 500, segundo os estudiosos. Olha o que diz a palavra: ao anjo da igreja em Pérgamo, olha ele se apresentando, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha como que ele se apresenta: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia, daí ele começa, né, a exortação: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante do céu para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros que da mesma forma sustentam a doutrina dos... Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluias. Então olha só, ele exorta, ele elogia, depois ele exorta, e depois ele deixa uma promessa. É para nós também, amém, queridos? É para você e é para mim. Então, irmãos, essa terceira igreja que nós vamos falar agora aqui, ela era uma igreja que era controlada pelo Estado nos dias de Constantino. Essa igreja, nós estamos falando aqui de Pérgamo, era uma igreja que ela foi controlada pelo Estado, né, nos dias de Constantino. E também hoje, essa cidade ainda existe lá, né? Essa cidade, ela se chama Pérgama, e é habitada por gregos e turcos. Então essa cidade ainda existe, né? Quem tiver a oportunidade de visitar aqueles lados lá, vai conhecer. E ela existe ainda. Então na leitura das cartas aqui que nós lemos, né, nós devemos sempre novamente lembrar que são essas, né, as últimas palavras diretas que temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele diretamente deu essa palavra para as igrejas. Ele diretamente foi e deu essas palavras, né? Então, nos evangelhos, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos e através dos seus discípulos a nós, não é verdade? Quando nós pegamos ali os evangelhos de Mateus até o último evangelho ali, o que normalmente a gente pega? A gente pega, às vezes, os discípulos falando através de Jesus, ou até mesmo Jesus falando conosco, né? Mas essa aqui, Jesus fala diretamente às igrejas. Essa palavra aqui é direta para nós. Amém, irmãos? Então nós podemos ver isso aqui, né? Mas aqui ele dirige-se da direita do Pai diretamente à sua igreja, e assim também a nós. Então nós sabemos que ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai lá, e de lá ele mandou essas palavras para nós, né? Então aqui no versículo 12, nós podemos, né, ver aqui a revelação dos 2:12, que diz: essas coisas dizem aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós podemos ver essa revelação, que ele tem algo. Por que uma espada, pastor? Você pode me perguntar, mas pastor, por que uma espada, né?
E a espada, ela simboliza muita coisa, né, irmão? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas a espada, ela tem um símbolo muito grande, não é verdade? Então, mas por que a espada, né? Porque a espada, queridos, ela é apta para separar, né? Então, por que a espada? Porque ela é apta para separar. Então, olha só, nós falamos que a igreja de Pérgamo é uma igreja controlada pelo Estado nos dias de Constantino. Constantino, ele era o imperador. Ele era ali, ele estava ali. Então, o que acontecia? Ele misturou a igreja com o Estado, virou aquela bagunça toda. E a palavra está dizendo aqui, o Senhor está trazendo uma revelação para nós, dizendo que a espada ela é usada, por quê? Porque ela é apta para separar. Então percebe-se, irmãos, que o tema desta carta aqui é o quê? Nenhuma mistura. Por quê? Porque naquele período a igreja de Pérgamo, ela estava misturada. Estava acontecendo muitas coisas ali, e tinha uma mistura. E o Senhor, ele chegou, se apresentou para a igreja, assim como ele se apresentou para as outras anteriores, só que ele chegou dizendo que ele era a espada. Por quê? Porque ele queria separar, né? Então nós podemos ver isso. Então a espada do Senhor, nós sabemos disso, que ela separa, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e distingue até mesmo os pensamentos, né? E as intenções dos nossos corações. Nós podemos ver isso lá em Hebreus 4:12, depois você lê. Então essa espada é para separar a igreja do mundo. Por quê, pastor? Porque a igreja de Pérgamo, ela estava totalmente envolvida com o mundo, com o governo, sabe? Barganha, com coisas assim terríveis. Nós vamos poder ver isso mais aqui. Então o Senhor, ele veio com essa espada para separar, porque a igreja não foi feita para se envolver com o mundo. Nós não fomos feitos para isso. A palavra até diz, nós podemos ir mais longe, né? Quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. A palavra diz isso nos dias, irmãos. Nós não podemos ser amigos do mundo. Então, diante da situação dessa igreja, foi isso que aconteceu. Então Deus, ele veio porque ele veio para, né? Deus, ele não queria mistura. Deus, na verdade, ele não quer mistura. Então a espada veio para isso. No versículo 16 nós podemos ver, o Senhor diz que virá com a espada da sua boca para destruir as falsas doutrinas que infestam essa igreja. Então Deus... Pastor, como assim? E olha, irmãos, nós estamos falando aqui da igreja de Pérgamo, mas se nós pegarmos a igreja nossa, nós vamos ver que, se bobear, tem muita mistura. Muita mistura. Esses dias até mesmo, na live do pessoal do louvor, eles falaram a questão da música mundana, né? O pastor Leonardo perguntou para eles ali, o pessoal que estava perguntando: o que você acha da música mundana? Foi bacana a resposta de alguns ali, foi joia. Por quê? Porque é sutil, mistura. O que tem a ver? Estou dando um exemplo bobo, né? Estou dando um exemplo bem simples, um exemplo assim que talvez, tá? Talvez não faça tanta diferença, talvez, mas na verdade, vou ser sincero, faz sim toda a diferença. Então a música mundana, ela é sutil, começa ali, mas o que tem? Mistura, vai misturando, e vai. Quando vê, daí não edifica, não traz nada, não traz vida de Deus, não traz mudança, e daí às vezes adorando a capeta, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas estou dando um exemplo, mas é isso, Deus, ele não quer mistura. E aqui ele diz isso para nós. Em Apocalipse 19:15, nós vemos o Senhor assentado sobre o cavalo branco, e sai da sua boca uma espada afiada, e com ela ele julga as nações que são anticristãs. Então nós sabemos que tem pessoas que são anticristãos, que não gostam de crente mesmo, tem nação, tem pessoas que são assim, queridos. Eu trabalhei numa empresa, muitos anos atrás, logo quando eu saí do quartel, e lá eu trabalhei com uma pessoa, né, que era espírita mesmo, assim, foi terrível. E eu estava no auge ali da liderança, assim como, acho que era líder na época, discipulador, acho que era discipulador, líder. E eu passava uma opressão terrível, porque ela fazia de tudo para mim, ela fazia de tudo para se opor a mim. Me deixava às vezes até tarde lá. Ela colocava eu para trabalhar, às vezes eu trabalhava numa agência de turismo. Colocava às vezes eu para ir lá no aeroporto no domingo, no horário que eu tinha que estar mais cedo no culto. Eu sei que era terrível, só que eu via que aquilo ali era tudo opressão mesmo. Sabe o que era opressão? Então não era questão assim, não era que fulano está pegando no meu pé. Não era isso, porque às vezes a gente meio que implica com as pessoas, dizendo que a pessoa está pegando no pé. Mas não, eu via nitidamente, sendo que chegou um ponto que eu tive que orar, clamar para o Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor dá um jeito, ou o Senhor me tira daqui. Eu precisava do emprego, e Deus foi e me tirou.
Mas enfim, mas é isso que a palavra está dizendo aqui, irmãos, ó. Então, o Senhor, Ele vem com a espada para julgar nações anticristãs. Fazendo uma comparação com Apocalipse 19, 21, coloca lá Apocalipse 19, 21. Está ali já, ó. Olha só, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, aquele que estava montado no cavalo é Jesus, amém, queridos? Que estava com a espada, aleluias. Então é isso, fazendo uma comparação é isso. Então, com ela, né, Jesus, ele julga as nações anticristãs, é isso que acontece. Então, a espada afiada de 2 gumes, irmãos, é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus. Então, a espada é a palavra de Deus é a própria espada, amém, queridos? Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Ele se fez verbo, amém? Cristo era o verbo, ele se fez verbo. A palavra diz isso para nós temos uma garantia. Ele é a própria palavra. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1,14, depois você pode ler também. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a espada é a própria palavra, aleluias. E eu quero aqui também te dizer, irmãos, dizer para vocês que o Senhor não se revela somente a Pérgamo, né, como a espada afiada de 2 gumes. Ele não se revela somente a essa igreja, por causa da necessidade que essa igreja estava passando. Qual a necessidade, pastor? É que nem eu disse, ele se apresenta de acordo com a necessidade de cada igreja. Então Pérgamo estava lá se envolvendo com o mundo, se envolvendo com o governo, estava uma mistura, e ele veio para separar. Mas o Senhor, ele não se revela assim somente para essa igreja, né? Então ele não se revela assim, como a espada de 2 gumes que sai da sua boca, mas através de toda a história da salvação, até o dia de hoje, ele se revela assim. Como assim, pastor? Cristo, ele não quer que a igreja fique misturada com as coisas do mundo. Até mesmo, irmãos, se nós irmos mais a fundo, nós vamos ver que nós somos forasteiros aqui nessa terra, nós somos estrangeiros, é o que a palavra diz, a nossa morada não é aqui. Então, na verdade, nós estamos aqui por um período, uma passagem. Só que a palavra diz que o Senhor, ele não quer que a igreja se misture com o mundo. O mundo jaz do maligno, e assim vai, mas é isso. Então, até hoje, né, essa palavra, ela vem para toda a história de salvação até o dia de hoje, até chegar a nós. Então, com essa espada, Jesus também matará o anticristo. Nós sabemos disso. É essa mesma espada que ele vai matar o anticristo. E daí nós estamos nesse período, os irmãos sabem. Pastor, esse coronavírus, tudo que está acontecendo, isso aí é início de tudo que vai acontecer. Os irmãos sabem disso. E mesmo que às vezes a gente fique, será? Ixi, eu ouço tanto tempo que vai acabar, que Jesus vai voltar. Queridos, nós somos cristãos, nós temos uma palavra, nós somos edificados, nós recebemos da parte de Deus, então nós temos que crer. Amém, queridos? Então, com essa espada, ele também vai fazer isso. E aqui nós falando aqui de Josué. Josué estava junto a Jericó. Ele tinha a responsabilidade de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Os irmãos sabem a história de Josué. Ele percebeu um homem diante dele, que trazia na mão uma espada nua. Está lá em Josué 5,13. Cadê? Coloca lá para nós. Olha só. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então Josué teve essa experiência com Cristo. Cristo estava lá. É Cristo que estava lá com a espada nua de novo. Para quê, pastor? Queria fazer uma divisão, queria tirar, queria fazer uma divisão, queria separar, queria fazer uma separação, separar algo ali. Não o Senhor veio para fazer. Amém, irmãos? Então, queridos, olha só, a palavra de Deus aqui, né? A palavra de Deus convence, então ela tem esse poder. É a palavra que convence. Eu e você, nós estamos aqui hoje por causa da palavra. Eu estou aqui hoje como pastor. Eu, sou pai que sou, mesmo com as minhas dificuldades, porque, não sou perfeito, nós não somos, não é questão de ficar justificando, mas eu tenho que reconhecer isso também. Mas eu tenho que reconhecer principalmente, eu sou o que eu sou hoje por causa de Cristo, e Cristo agiu através da palavra, amém, irmãos? É o que diz. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de convencer, ela julga, ela separa, e assim ela guarda de mistura.
Então se você está muito misturado com o mundo, no seu trabalho, às vezes você está misturado com as coisas do mundo ali no trabalho, com fazer coisa errada, em desviar alguma coisa, às vezes você está muito misturado com o mundo no seu trabalho, com amizades ali, pessoas que estão ali no seu ouvido, não, toma só um pouquinho, nada, mas só dá uma mentirinha, ou então, não, traz só um pouquinho, não, tipo assim, vamos ali só isso, fala para o seu marido, enfim. Se você está assim, queridos, a palavra está dizendo para nós, que essa palavra, ela tem o poder de convencer, de julgar e de separar essa mistura. Amém, queridos? Então, através da palavra, nós precisamos ouvir, precisamos comer essa palavra. Então, por isso que precisamos transmitir a palavra de Deus. Por isso que nós, como igreja, precisamos transmitir, precisamos ouvir, porque só a palavra para mudar. Não tem como, irmãos. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Eu não posso mudar minha esposa não pode me mudar. Eu não tenho o poder de mudar a vida de um irmão, eu não tenho isso. Mas a palavra tem. Por isso que nós temos que falar, temos que pregar a palavra. Amém, queridos? No seu trabalho você tem que levar a palavra. E Pérgamo aqui, que nós estamos falando dessa igreja, ela significa cidadela. A igreja em Pérgamo estava em extremo perigo. Essa igreja, irmãos, ela era a sede do governo romano. Era também o centro do culto ao imperador romano. Então havia ali, entre outros, um grande templo dedicado a Roma, no qual César Augusto, ali que era o imperador, ele deveria receber a adoração divina. Então, através disso, a pequena igreja entrou em grande dificuldade. A igreja começou a entrar em dificuldade ali, porque começou a envolver com as coisas do governo, as coisas do mundo, e vai. E ela começou totalmente a ir para outro rumo. Começou a ir para outro rumo, totalmente do rumo que o Senhor tinha determinado. Então, por isso que o Senhor disse que conhecia o lugar onde a igreja habitava, que está lá no versículo 13. Amém, irmãos? Então aqui Pérgamo, ela é a terceira das 7 cidades localizadas, um pouquinho da história aqui da cidade. Então ela é a terceira das 7 cidades localizadas na costa de onde fica a Turquia, e era famosa por várias razões. A primeira, porque Pérgamo era a capital da província romana da Ásia, e foi um grande centro administrativo. E também Pérgamo era o local de lá em Pérgamo tinha uma grande biblioteca, que se dizia conter mais de 200 rolos de pergaminho e tal. E esses pergaminhos, na verdade, o nome pergaminho vem da palavra de Pérgamo, porque ali o pergaminho foi inventado na cidade de Pérgamo. O pergaminho é aquele que escreve, eles escreviam as coisas, Então, até esse tempo, toda a escrita era feita ali, por papiros, feito de juncos, e assim vai, Então os egípcios tinham um monopólio sobre a produção desses papiros, desse material, e eles construíram a maior biblioteca do mundo ali na cidade de Alexandria. Então diz a história que o rei de Pérgamo, na tentativa de melhorar ali o comércio, a reputação da sua própria biblioteca, o que ele fez? Ele tentou contratar o bibliotecário-chefe melhor, e grande estudioso ali de Alexandria. Ele tentou fazer isso, ele tentou ir lá e contratar o cara que estava lá em Pérgamo, que estava lá, ele tentou fazer isso melhor, Ele tentou ir lá e contratar esse bibliotecário. Mas o rei do Egito soube disso e prendeu ali o bibliotecário para impedi-lo de sair, e ainda cortou o fornecimento de papiro para Pérgamo. Então Pérgamo tentou ir lá e comprar, só que o rei do Egito foi lá e prendeu o cara, ainda parou de mandar a obra-prima lá para Pérgamo. Então, diante disso, Pérgamo tinha que fazer alguma coisa. Então eles desenvolveram algo novo, um processo pelo qual as peles dos animais podiam ser prensadas e tratadas para manter a escrita. E assim foi a invenção de pergaminho. Tudo por causa de um incidente internacional criado com a contratação de um bibliotecário. Então olha só, aconteceu tudo isso aí, e diante da dificuldade que eles tinham, eles aproveitaram, Diante da dificuldade, eles acabaram tomando essa atitude e acabaram inventando ali para eles, esse pergaminho. Amém? Então, diante da dificuldade, nós também temos que aproveitar e fazer algo de bom. Amém, queridos? Nós não temos que ficar ali diante da dificuldade, não, pera um pouquinho. Precisamos buscar algo, buscar a ajuda do Senhor, e precisamos mudar a situação. Então faltavam aparentemente as obras de Cristo, irmãos. A igreja ali de Pérgamo, ela deve ter feito muitas coisas inúteis, Muitas obras mortas. A igreja de Pérgamo estava ali,
diante disso. Mas justamente hoje, esse também é o grande perigo para nós aqui, né? E eu pergunto para você, aproveitando essa oportunidade aqui, eu pergunto para você agora, neste momento. Na verdade, essa pergunta é para nós, não vou nem falar você, que é para mim também. A pergunta é: eu e você, nós estamos aproveitando bem e completamente o tempo que nós temos recebido do Senhor aqui na terra? Ei, você está recebendo bem e completamente o tempo que você tem recebido do Senhor aqui na terra? Lembrando que a sua morada não é aqui, lembrando que você tem um tempo determinado aqui. Até no velório da mãe da obreira Lília eu comentei sobre isso, sobre, né, que nós temos um tempo determinado. Eu falei que então o tempo é assim, tem pessoas que têm 5 anos, tem pessoas que têm 10, tem pessoas que têm 1, tem pessoas que têm 60, no caso da mãe da obreira Lília, e assim vai. Então a pergunta é essa: nós temos, por quê, querido? Porque nós temos somente um prazo limitado, o nosso prazo aqui é limitado, mas a pergunta é se você tem aproveitado esse tempo, porque há tempo para todas as coisas, irmãos. Tempo de nascer e tempo de morrer, e vai chegar o nosso tempo, e a pergunta fica: você, como homem e mulher de Deus, você tem aproveitado bem e completamente o tempo que o Senhor tem te dado nessa terra? Então o salmista diz para nós aqui no Salmo 31:15, né? Ele diz assim: nas tuas mãos estão os meus dias. Olha só, nas mãos, o salmista falou para o Senhor: nas tuas mãos estão os meus dias. É a mesma atitude que nós devemos tomar. Então esse tempo, irmãos, tem que ser investido para a eternidade, porque a nossa morada é lá. Nós não vamos ficar aqui, nós vamos para a eternidade, pois precisamos prestar conta sobre o que fizemos para Ele com o tempo aqui na terra. Eu e você, nós vamos para o tribunal de Cristo, não tem jeito. O tribunal de Cristo não é para te condenar, não é para você ser condenado e para o inferno, nada a ver. O tribunal de Cristo é para crente, porém lá nós vamos, né, receber por aquilo que fizemos ou por aquilo que nós não fizemos. Ou vamos ser recompensados ou vamos ser disciplinados, assim como um pai disciplina o filho. Amém, queridos? Então nós temos que nos posicionar. Muitas pessoas têm tempo, muito tempo, até não, porém para a causa do Senhor, mas para si mesmo. Então tem pessoas que têm tempo, muito tempo, mas na verdade ela tem tempo para eles, mas não para a causa do Senhor. Lá em Filipenses 2:21 você pode ler depois. E é desse jeito, nós temos que investir o nosso tempo, principalmente para nos preparar para a eternidade. Nós não vamos levar nada daqui. Amém, irmãos? Nós não vamos, você não vai levar seu cargo. Pastor, tem que parar de trabalhar? Não. Tem que parar de estudar? Não. Tem que parar de ser um bom funcionário? Não, não estou falando isso. Mas nós temos que nos preparar para a eternidade. Então muitas pessoas têm tempo, né, que nem eu disse, mas para si mesmo. Pérgamo, querido, aqui a igreja é colocada aqui como um sinal para aqueles que trazem confusão e heresia para a igreja, destruindo de forma a fé de alguns. Então essa carta aqui de Pérgamo, ela é colocada como um sinal para aqueles que trazem confusão e heresias para a igreja, destruindo desta forma a fé de alguns. E realmente acontece isso. Pastor, acontece isso hoje? Claro que acontece. Quantos aí que pregam heresias? Quantos aí que falam de célula, mal de célula, fala que célula não é isso? E depende o irmão fica meio balançado. Sabe que é verdade? Sabe que esse negócio de célula, e negócio não sei do que, e não sei. Quantos detona, sabe? Fala questão do dízimo, e assim vai, tantas e outras coisas. Nós estamos falando da questão ministerial, mas tem outras coisas que acaba tendo influência, né? Pessoas que começam a trazer confusão na cabeça, né, na mente dos irmãos. Então nós temos que estar atentos para que o astuto inimigo não destrua novamente aquilo que com fadiga e trabalho foi edificado. O encontro é algo tão maravilhoso. Já ouvi falar irmãos assim, né, falar, o encontro é tão fadonho. Já ouvi irmãos falar que eu estou morrendo de saudade dos encontros com Deus. O encontro com Deus é tremendo. E eu já ouvi o irmão dentro da igreja comentar isso. O que é isso, pastor? Trazendo o quê? Está trazendo confusão, porque lança isso no coração de algum outro irmão, que o irmão é um pouco mais, né, mais fraco na fé. O irmão acaba, sabe o que é verdade? O encontro é muito... E vai. Entendeu, queridos? Nós temos que nos preocupar com isso. Porque na verdade, diante daquilo que estava acontecendo ali, havia um levante, né, contra a igreja ali de Pérgamo. E é o mesmo que acontece hoje. Então nos primórdios do cristianismo surge uma seita que acabou sendo uma tentação para a
primeira igreja ali. Então isso é lá, dessas igrejas que nós estamos falando aqui. Então além de Pérgamo, tentaram se infiltrar também lá em Éfeso. Depois você pode ler o texto, está lá em Apocalipse 2:6. Então além de acontecer isso que aconteceu, deles entrarem com falsas, trazendo confusão, com falsas heresias, falsas doutrinas, destruindo a igreja, trazendo confusão para a igreja. Além de fazer isso com Pérgamo, também houve isso em Pérgamo, também em Tiatira. Essa seita, ela festejava em seus triunfos, e também em Sardes, e assim foi. Então depois você pode ler Apocalipse 2:20. Então o líder dessa seita, queridos, aqui que nós estamos falando, que atingiu essas igrejas, era Nicolau, que ao contrário das claras ordenanças do Espírito Santo, o que ele fazia? Ele ensinava que se podia comer das coisas sacrificadas a ídolos. Esse camarada, ele ensinava os irmãos da igreja, estava dentro do meio misturado, que podia comer coisas sacrificadas a ídolos, e que os membros da igreja também podiam se prostituir, podiam transar com quem quisesse, o marido com quem, mulher e tal, podiam fazer tudo quanto é tipo de moralidade sexual. É isso que o camarada fazia. E dentro da igreja acontece, o que acontece? Às vezes nós estamos aqui, vou dar um exemplo nosso, tá? Visão da corte, nós estamos falando da visão da corte, de santidade, para o jovem, para quem quer ter um relacionamento segundo o padrão de Deus. E daí tem que ver, que nada, que corte, né? Que nada. Você tem que aproveitar. E outra coisa, e começa, e detona. Tem pai que não ministra para o filho. Tem pai que, se deixar, incentiva o filho a não fazer corte, porque fala que nada. O que é isso, pastor? Isso com certeza é espírito aqui dos nicolaítas. Porque estou dando um exemplo nosso aqui, mas tem vários outros. Amém, queridos? Então é isso que ele fazia. Então o Senhor Jesus, ele chama a atenção da igreja mencionando o profeta Balaão lá do Velho Testamento, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços, tropeços ali diante dos filhos de Israel, que depois você pode ler lá em Números 31, vai falar sobre isso, né? Balaão, irmãos, não havia colocado Israel debaixo da maldição, mas tornara-se culpado da imoralidade, da idolatria do povo ali de Deus, porque tinha aconselhado aos midianitas para que estes, convidassem os homens de Israel para as imorais festas a Baal. Então alguém dentro do povo começava a disseminar. É o que normalmente acontece. Então o julgamento que seguiu acabou também com o profeta Balaão, que acabou ele morrendo, né? O profeta, depois você lê lá em Números 31, 7 e 8, você vai ver como que acabou a história ali de Balaão, como que acabou a vida de Balaão. Quão interessante história tinha esse Balaão, queridos, por causa de que quem Deus abriu a boca, né? Deus chegou a abrir a boca de uma jumenta, de forma que essa jumenta falava com a voz humana. Então você imagina, Deus falando, e o camarada não ouvia, Balaão não ouviu o que Deus estava falando. E daí o que aconteceu? Deus teve que usar a jumenta para poder falar com ele, e a jumenta falou com ele. Você imagina, pastor, acontece hoje? Olha, querido, vou te falar, Deus é capaz de fazer isso hoje ainda. Com certeza, porque Deus fala, mas fala, Deus fala através do líder, fala através do discipulador, fala através do obreiro, através do pastor, através de não sei quem, através do membro da célula, através de um homem, de uma mulher de Deus, e o irmão ou a irmã está ali ainda. Não, Deus é capaz de fazer isso, pode ter certeza que Deus é capaz de fazer isso. Então nós temos que nos posicionar. Então ainda hoje, irmãos, é assim, e pessoas que foram cegadas não querem se deixar tirar do engano em que elas vivem ali, nem por palavras e nem por ações. Então a pessoa, ela é cega, dentro da igreja vive uma cega espiritualmente, ela não muda, não toma posicionamento, não se posiciona, ela não se posiciona, ela acha que tudo aquilo é normal, e vai embora, e vai desse jeito, desde o mais simples até o mais complexo. Mas é dessa forma, queridos, e hoje ainda acontece, e Deus é capaz de usar Deus vai usar uma mula às vezes para falar com alguns. Deus pode usar um cachorro. Deus pode pegar um cachorro um dia, porque Deus fala e não muda, não toma posicionamento, não tem jeito. Seja em qual área for, não muda, a mesma coisa. Vai ali. Então Deus é capaz até mesmo de usar um cachorro às vezes para falar, porque se Deus usa o profeta, Deus usa os irmãos, usa quem for, não muda. Amém, queridos?
É algo muito sério para nós. Então ainda hoje acontece isso. Andam no caminho de Balaão essas pessoas. São como lemos na carta ali de Judas, né? Judas, na carta de Judas no versículo 12 e 13 diz assim, ó: nuvens sem água levadas pelos ventos, árvores sem fruto, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas. São essas pessoas. São dessa forma que essas pessoas vivem. Então falam palavras bonitas, né? Mas as suas consciências estão endurecidas, sendo por vezes poderosos oradores, né? Falam bem, bonito, todo, sabe? Articulado, postura, fala bem, mas são oradores assim, olha, você fica impressionado, né? Às vezes até mesmo igual a Hitler, né? Porque Hitler era todo ali, né? O que Hitler fazia? Ele fascinava as massas com as quais conduzia o povo para o abismo. E às vezes tem irmãos que às vezes tem essa atitude. Fala bonito, hein? Fala bem, orador, mas princípio, né? A postura realmente, a atitude totalmente diferente daquilo que é. Então é algo muito sério. Então, olha, queridos, bem-aventurados somos nós se nós mantermos abertos os nossos olhos e se nós afastarmos de nós este espírito de Balaão que se reveste de religiosidade. Ele vem vindo aos pouquinhos, ele vai aos poucos, ele vai aos poucos. Amém, irmãos? Aqui no versículo 13, Apocalipse 2:13, que nós já lemos, diz assim: a mensagem à igreja: no cristianismo genuíno de Éfeso e Esmirna não havia templos naquele tempo, naquele período ali. Quando era a igreja de Éfeso e de Esmirna, não havia templo, mas a partir do 4º século, os templos se espalharam por todo o império. Então, a igreja de Pérgamo, que é essa que nós estamos falando aqui agora, representa esse período. Então, aí já tinha o prédio, e começou a espalhar prédio. Então, assim, então nós podemos dizer que a célula existe bem antes do que nós pensávamos, né? Não é verdade? Se antes disso não tinha templo, então as pessoas se reuniam em casa, e realmente é isso. Então assim, queridos, depois começou os prédios, a ostentação e a riqueza entraram no meio da igreja. Então a sua sede ali, a sede da igreja seria agora lá em Roma. Em Roma com certeza estava o trono de Satanás. E apesar de ter casado com o mundo, essa igreja aqui que nós estamos falando de Pérgamo, havia algo de bom na igreja. Mesmo sobre a contaminação desse casamento ilegítimo, porque Deus não queria isso, essa igreja ela conservou o nome do Senhor e não negou a fé. Ali também houve certo Antipas, que nós falamos, né? Nós falamos sobre o Antipas ali, que não é uma pessoa, não é um indivíduo. Antipas não é um indivíduo. Antipas é um tipo de pessoa, amém? Então não há nenhum registro histórico ou bíblico de alguma pessoa proeminente, né, com esse nome. Então não existe nenhum registro dizendo que, por exemplo, o nome do João é Antipas. Não tem nada histórico dizendo isso, mas é um tipo de pessoas. Então tinha várias pessoas que eram Antipas, né, que posso dizer assim, que tinham aquela atitude. Então por isso, mais uma vez concluímos que se trata de algo simbólico. Então o nome Antipas significa aquele que é contra tudo. Antipas significa aquele que é contra tudo. Tudo o que, pastor? Agora nós vamos ver, porque nós precisamos ser um Antipas. Então seu nome é composto de anti, que significa contra, e paz é P-A-S, paz, que significa tudo. Antipas não é aquele que está apenas a fim de contrariar. Então Antipas não é aquele que está apenas a fim de contrariar. Por ser um fiel, o Antipas, olha só, o Antipas, irmãos, por ser uma fiel testemunha, ele é contra a influência do mundo, ficando sempre do lado de Deus. O Antipas é isso. Se você ler depois do texto de Apocalipse, você vai ver que Deus fala que tinha um Antipas ali, uma pessoa, alguém que podia contar. Tinham, né? Tinha. Precisamos ser Antipas para sermos vencedores, queridos. Então não existe nenhum vencedor que não seja Antipas. Há que se conciliar nós sermos Antipas sem sermos antipáticos, né? Porque não é ser antipático. Então se a nossa maneira de viver não é contrária ao mundo, não somos vencedores. Então ser vencedor na igreja em Pérgamo era ser o Antipas. Para ser vencedor diante daquela mistura toda, tinha que ser o Antipas.
Então não dá para ficar de bem com todo mundo, querido, o tempo todo. Tem pessoas que ficam de bem no trabalho, negocia, porque eu não quero contrariar meus colegas de trabalho, não quero contrariar meu chefe, não quero contrariar meus amigos, minha família, então daí começa a negociar, se envolver. Então não dá para você ficar de bem com todo mundo o tempo todo. Então é preciso nós sabermos a hora de dizer sim e a hora de dizer não, de apertar as mãos e de virar as costas, de concordar e de discordar. Tem momento que nós vamos poder concordar, mas tem momento, olha, eu não concordo. Tem que ser assim, mas se deixar fica aquela mistura. Daí é uma coisa na igreja, uma coisa lá e assim vai. Então nós temos que ter essa atitude. Então se quisermos ser simpáticos o tempo todo com todo mundo, irmãos, nós vamos terminar desagradando a Deus. Se você quiser ser simpático o tempo todo com todo mundo, seja onde for, você vai acabar desagradando a Deus. Nós temos que ter princípio e princípios de Deus. Então, mas se quisermos agradar a Deus, teremos que assumir, que nós somos Antipas. Então nós queremos que assumir o Antipas como a nossa identidade. Caso contrário, queridos, o risco de tornarmos como Pérgamo se tornou, a igreja se casou com o mundo. Se você não se tornar o Antipas, você vai acabar se tornando um Pérgamo e vai acabar casando com todo mundo, Então cuidado com o estilo de vida duplo. Nós precisamos ter cuidado, uma igreja e outra, uma coisa na igreja e uma outra lá fora. Cuidado com aqueles que dizem negócio é um negócio, igreja à parte. Tem pessoas que dizem assim, Cuidado com aqueles cuja vida espiritual é apenas um programa de final de semana. Tem pessoas que é assim também, que vêm aqui só no culto, só domingo. Tipo assim, durante a semana eu faço o que eu quero. Terminou o culto, eu faço o que eu quero. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser trair, eu traio. Se eu quiser mentir, eu minto. Se eu quiser roubar, eu roubo. E assim vai. Estou dando um exemplo assim bem bobo, mas tem pessoas que é assim. Cuidado com esse estilo de vida duplo. Então, cuidado, Cuidado com aqueles cuja vida espiritual é apenas um programa aqui de final de semana. Tal pessoas, irmãos, precisam ter um encontro com Deus. Então, na vida de um cristão, a palavra de Deus deve permanecer em tudo. Ei, na tua vida, na minha vida, a palavra de Deus, ela deve permear tudo, ela deve atingir tudo. Como assim, pastor? Ela deve atingir o seu casamento, a criação dos seus filhos, os seus negócios, a relação com os seus empregados, a sua escola, a sua vida social, até no trânsito ela precisa atingir. A palavra de Deus, ela tende a atingir tudo, todas as áreas da nossa vida, amém, queridos? Então não tem como. O terceiro aqui, último, que nós vamos finalizar, diz assim, a recompensa do vencedor, porque o Senhor fala, Ele finaliza dizendo que tem uma recompensa para nós. Então aquele que se posicionar como Antipas vai ter uma recompensa. No versículo 17 ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha só, tem uma promessa para aquele que se posicionar como Antipas, que não se envolver, que não casar com o mundo, não se misturar com o mundo. O maná escondido, querido, o maná escondido é o maná que estava dentro da arca no tabernáculo. Nós sabemos que somente o sumo sacerdote podia entrar ali no Santos dos Santos, não é verdade? Mas nem ele podia comer daquele maná, ele não podia. Comê-lo fala, portanto, de um privilégio ainda maior. Então comer o maná, ele podia só entrar, mas ele não podia comer. Por quê? Comer fala de um privilégio maior. Comer fala de misturar, de se envolver, de amalgamar e assim vai. E ele não podia fazer isso. É isso que fala aqui, ó. Então é uma comunhão íntima com Jesus. E a palavra diz, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. E queridos, lá no tribunal de Cristo, os vencedores serão conhecidos diante de Deus. E nós vamos estar lá no tribunal. Então nesse dia solene, o Senhor Jesus há de confessar o nome daqueles que na terra confessaram o seu nome, diante dos homens e de Deus. Confessar o seu nome no trabalho, na escola, onde for. Então o Senhor não se envergonha de chamar-se o seu Deus. Ele não vai se envergonhar nunca de falar que Ele é o nosso Deus. Está lá em Hebreus 11:16. Então qual é a relação que tem a árvore da vida com o tribunal de Cristo, pastor? Porque o maná fala de árvore da vida. E o tribunal de Cristo? Nós sabemos aqui. Qual que é a relação, pastor? Primeiro, os vencedores comerão do fruto da árvore da vida. Aleluias. Fala isso, Fala aqui da árvore da vida. Então os vencedores vão comer. Agora, lá no tribunal de Cristo, irmãos, ninguém será julgado, mas as suas obras serão julgadas, amém, queridos? Por isso tem uma relação, tribunal de Cristo e árvore da vida. Se você for vencedor, você vai comer da árvore da vida, e você vai para o tribunal de Cristo, mas você não vai ser julgado lá, apenas as suas obras serão julgadas, ou seja, você vai ser disciplinado, ou você vai ser
vai receber a recompensa. Recebe a recompensa quem é vencedor. Mas há outros galardões aqui. Comer do maná escondido, né? Tem outros galardões também que a palavra diz. Comer do maná escondido, receber uma pedra branca na qual está escrito novo nome, o nome do galardeador, o ato de receber poder sobre as nações, o selo da estrela da manhã, autoridade sobrenatural sobre os reis da terra, tudo isso são. Depois você vai ver melhor na célula, tá? Tá bom, queridos? Ter a dignidade de ser confessado como fiel diante dos anjos do Pai e pelo Cordeiro é uma promessa. Ser coluna do seu templo no templo de Deus, assim como receber sobre si o nome da cidade de Deus e o novo nome do Cordeiro, sem contar o direito de assentar-se com o Filho de Deus no trono da sua glória. E aqui fala da pedrinha branca com o novo nome. Dizem os historiadores que a pedra branca era extraída em Pérgamo e era um produto comercial. Então na época, irmãos, havia muitos costumes que envolviam o uso das pedras brancas, né? As pedras brancas e pedras pretas eram usadas por um júri nos tribunais ali. Então, se a pessoa era culpada, levantava a pedra preta. Se ela era absolvida, era pedra branca. As pedras brancas também eram usadas como medalhas em Olimpíadas e outros eventos esportivos, também foram dadas aos membros de um exército conquistador. Então, quando a pessoa ganhava ali nas Olimpíadas, recebia pedra branca. No exército, quando o camarada era um cara que recebia alguma honra, a pedra. Então, a pedra branca aqui certamente é um símbolo do vencedor que perseverou até o final. Pedras brancas também eram usadas como bilhetes de entrada em um banquete, né? Ou em uma festa, e também eram usadas para marcar o assento na mesa de um jantar. Então antigamente era assim. Então as pedras brancas eles davam como bilhete para você entrar, né, num banquete ou numa festa e marcava ali o seu lugar no jantar. Então a pedra branca ela apontaria nesse caso para a garantia do vencedor de que ele participará da festa das bodas, do banquete do Cordeiro. Aleluias! Olha só. Então por isso que o Senhor tem a promessa aqui da pedra branca. Então elas eram entregues aos escravos que haviam recebido também a sua libertação. Então como prova de que ele agora era cidadão. Então o escravo recebia também uma pedra branca, ele era livre. Então a pedra branca aponta também então para a nossa cidadania celestial. Amém, queridos? Então, quando você recebe a pedra branca, você é um cidadão celestial. Então, a pedra branca também, elas eram muito usadas como amuletos, né, de sorte ali. Vinham com o nome de um dos deuses protetores. Um dos deuses ali protetores. Se esse era o significado, então a pedra branca fala da confiança que temos em Cristo, que estenderá sobre nós o seu tabernáculo de proteção. Aleluias, glória a Deus. E diz a história, irmãos, que nas votações da democracia ali na época dos gregos, era usada uma pedra branca com o nome de cada candidato. Sendo assim, podemos dizer que a pedra branca com o nosso nome escrito aponta para o fato de sermos eleitos e escolhidos pelo Senhor. Aleluias! Os gregos usavam a pedra branca para escolher os candidatos. Então isso simboliza que quando você recebe a pedra branca, você é eleito e escolhido pelo Senhor. E na palavra de Deus, pedra significa edificação, né? Então quando Jacó dormiu no caminho para Harã, ele teve o sonho da escada que ligava a terra ao céu, e ao acordar ele pegou a pedra que tinha feito de travesseiro, os irmãos sabem a história, ele derramou óleo ali sobre ela e chamou aquele lugar de Betel, que quer dizer, né, casa de Deus. Está lá em Gênesis 28, depois você lê em casa. Jesus disse que edificaria, queridos, a sua igreja sobre a pedra, e o próprio Pedro disse que somos pedras vivas para a edificação da casa de Deus, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, né? Então o maná escondido visa transformarmos nessa pedra. Então o maná escondido, aquele que o vencedor vai comer, ele visa transformar eu e você nessa pedra de edificação com um novo nome escrito. Aleluias! Glória a Deus. Quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus. Aleluias. Sabe, irmãos, é muito precioso, queridos. Feche seus olhos no teu lugar, enquanto o pessoal do louvor sobe. Quero que você feche seus olhos. Olha só, irmãos, nós temos uma promessa. Então receber o nome significa mudança de vida, queridos. Eu quero que todos fechem os olhos. Nós estamos finalizando. Eu quero que você receba esse finalzinho dessa ministração. Então receber o nome, queridos, significa mudança de vida. A base para que nós possamos ser úteis na edificação, irmãos, é a mudança de vida, mudança de nome. Sabe, irmãos, e essa mudança de vida, ela ocorre justamente quando eu e você comemos o maná escondido, que muda a nossa
constituição para pedras vivas. O que se espera de um carteiro, que um carteiro faça, né? Pergunta, mas fecha os olhos, pensa na sua mente. O que se espera que um carteiro faça? Aquele do correio. O que você espera que um camarada que é carteiro, que trabalha no correio, o que você espera que ele faça? Sabe, querida, a resposta, claro que é óbvia. A resposta é, nós esperamos que ele entregue as mensagens do correio. Então o carteiro que não entrega, irmãos, a mensagem, a carta ali, é alguém infiel e desleal. Se ele não entrega a mensagem, se ele não entrega a carta, o carteiro, a missão dele é essa. Se ele não entrega, ele é infiel, ele é desleal. Ele não apenas fez seu trabalho mal feito, como na verdade ele foi desleal com a missão que ele recebeu. Agora, irmãos, o que se supõe que um cristão deva fazer? Então, se o carteiro ele é desleal, se ele não entrega a mensagem, não entrega a carta, agora para nós, o que se supõe que nós como crentes cristãos devamos fazer? Há muitas maneiras de falar sobre o que é ser cristão, queridos, mas uma definição muito boa, irmãos, é de que um cristão é alguém que recebeu a incumbência de entregar uma mensagem. O vencedor é aquele que desempenha fielmente essa incumbência, queridos. O Senhor tem uma mensagem para essa geração e Ele nos incumbiu de entregá-la, aleluias. E Ele conta com você. Ele conta com você. Pai, em nome de Jesus, Deus, comece a orar, comece a falar para Ele: Senhor, conta comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Deus, é viva e eficaz. Senhor, a Tua palavra é para nós, a Tua palavra é para a igreja, Senhor. Pai, nós somos a Tua igreja. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor vem com a espada. Oh Senhor, o Senhor vem para separar. Pai, o Senhor vem para separar aquilo que é daquilo que não é. Por isso, Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, vem com o Teu mover sobre a igreja, sobre a vida dos irmãos. Senhor, separa tudo aquilo que precisa ser separado. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ser a igreja do Senhor, uma igreja sem mistura, uma igreja, Pai, que não se envolve, Pai, com o mundo. Pai, em nome de Jesus, e que se cumpra o Teu propósito, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Repita comigo assim, olha só, erga a tua mão, repita assim, fala assim: Pai, a Tua graça nos move. Aquilo que depois destas coisas há de suceder, ouvi a Tua palavra e temi, aviva o meu coração, como também estar disposto a sofrer por amor do Seu nome, e ajuda-nos a manter abertos os nossos olhos, e afasta de nós o espírito de Balaão. Quero ser um vencedor no Teu reino, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Aleluias. Volto os meus